Abra a sua Bíblia. Eu vou pedir uma compreensão sua hoje. Eu acho que eu pensei que era culto de quarta. Eu coloquei tanto texto bíblico hoje. E eu vou pedir que você tenha um pouquinho de atenção aí. Eu vou ler bastante texto bíblico hoje, tá bom? Apocalipse, lá no final da sua Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Se a pessoa do lado estiver sem Bíblia, apesar que está aparecendo aqui e tal, mas aproveita essa chance, você chegar perto assim, né, tal, para que ela possa ler a Bíblia junto com você aí, tá bom? Amém? Apocalipse, eu vou ler 4 textos, só do livro de Apocalipse, por enquanto. Eu queria ler aqui e daqui extrair uma mensagem para nós essa noite, tá bom? Presta atenção, o texto começa assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos para o outro texto, Apocalipse 2, 17. Apocalipse 2, 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná, do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Vamos lá? Apocalipse 2, 26. Está fácil, hein? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Por último, Apocalipse 3, 21. Talvez a tradução um pouquinho diferente da sua leitura aí, mas dá para entender bem, tá bom? Diz assim: e permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com meu Pai em seu trono, quando me tornei vencedor. Amém? Faz um favor para mim. Escolhe alguém aí e fala assim para ela, assim, para ele ou para elas assim: você é um vencedor. Vamos fazer de novo? Vamos lá? Mais alto, vai. Já valeu a pena, hein? Só ouvir isso já valeu a pena, tá bom? Vou pedir a você, curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, fala com Deus do seu jeito, da sua maneira, com as suas letras. Pede para Deus te dar uma palavra. Fala para Ele: Deus, eu quero voltar para casa com algo no meu coração, na minha mente. Fala para Ele: Deus, muda o rumo da minha vida, me dá uma estratégia, me dá uma saída. Pede, fala com Deus aí. Fala com Ele: Deus, eu quero ouvir a Tua voz. Se você puder orar pela pessoa que está do teu lado. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós viemos a esse lugar e aquietamos o nosso coração para ouvir uma palavra que pode mudar toda a nossa vida. Senhor, fala conosco, Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos de uma direção, Senhor. Nós não aceitamos nem a possibilidade de um erro, de perder tempo. Nós precisamos agora de uma direção, de uma palavra, de uma luz no nosso caminho, Senhor.
Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então diga para a pessoa do lado assim: Deus vai falar com você. Ok. Tema de hoje: é possível vencer. Amém. É possível vencer. Não sei se você já passou por essa situação. Eu já passei por isso. Não sei se já passou por alguma situação assim que você chegou a falar. A situação era tão complicada que você chegou a falar isso assim: não tem mais saída. Não sei se já passou por algum momento assim que você falou, ou até alguém chegou para você e falou: agora realmente acabou, né? Eu uma vez passei por uma situação muito difícil, e assim, eu sabia que não tinha saída mesmo, aquilo lá não tinha, e eu fiquei quieto e esperei, porque não tinha o que fazer, e eu orava até por aquilo, acreditando no milagre, mas muitas vezes o que saía da minha boca é muito difícil algo acontecer. Eu acho que eu contei isso aqui uma vez, e eu fui para a sala de casa e não acendi a luz, fiquei lá no sofá, e a Eloíde depois foi para lá, e ela percebeu que eu estava chorando, e aí ela perguntou o que era. Eu não queria falar, porque era uma situação, era difícil aquilo lá, uma situação complicada, e eu também achava o seguinte: não ia adiantar eu falar para ela, não tinha o que fazer. Se eu contar para ela, eu só ia colocar mais um problema no coração dela e não ia resolver. Agora ia ficar o meu coração triste e o dela também. Mas naquela hora ali, eu peguei e falei para ela o que era. Olha, aconteceu isso, eu errei num negócio lá, e vai dar um assunto, e nós vamos perder uma situação, e não tem jeito, aconteceu. E ela virou assim, e acho que querendo me ajudar na hora, né? Ela colocou a mão em mim assim, ela falou assim: fica tranquilo, isso não vai dar em nada. Você fica até com raiva de ouvir um negócio desse, não fica não? Quando você já está assim, achando que não vai dar certo, que tudo está errado, que já acabou, quando a pessoa fala para você assim: fica calmo, é aquilo que você não quer ouvir, né? Ficar calmo, você não quer ficar calmo, você quer a solução. E ela, aquele jeitinho dela assim, quase que eu falei: tá bom, Luiz, então deixa eu chorar, né? E ela falou assim: fica calmo, isso não vai dar em nada. Olha para mim, e não é que não deu em nada? Não é que o assunto, assim, milagrosamente, assim, não esperava desse jeito. Não é que o assunto se resolveu. Sabe por quê? Porque tudo é possível se você crer. O problema, eu li esses textos, e eu fiquei lendo esses textos, porque o texto fala de uma vitória. O texto ele fala de uma vitória, e eu fiquei imaginando: que vitória é essa? E que, assim, até a Bíblia relata que somente aquele que vencer até o fim, quando ele vencer, ele vai herdar, e ele vai ganhar, e ele vai acontecer. E aí eu fiquei imaginando: meu Deus, que vai acontecer? Que luta é essa? Que situação é essa? Que momento é esse? O que é isso, assim, que quem vencer vai ganhar e vai chegar lá, né? E aí você percebe que muitos não vão vencer, muitos. E aí eu queria ministrar algo hoje no seu coração, que é possível. E se essa vitória que o texto está falando é algo assim, é uma luta muito grande, eu queria hoje ministrar no teu coração a começar a vencer as suas lutas, a começar a combater e a ter uma disposição, a ter um posicionamento: eu vou vencer. Porque aí começa a mudar algo dentro de você.
Porque se não mudar algo dentro de você, a derrota faz parte da sua vida. E você sabe que você se acostuma. Você se acostuma muitas vezes com aquilo que não dá certo. Você se conforma. E você merece o que você tolera. E você vai, sabe, assim, como que, não deu certo, você fala, então tá bom, então deixa isso aqui. E aí vai gerando em você um pensamento e um sentimento que não é bom. Porque se Deus é por nós, sabe, eu queria hoje aqui, o Leandro fala muito, usa essa expressão, eu acho muito legal isso, virar a chave na mente, no coração, sabe, assim, parar de aceitar algumas coisas e começar a tomar uma postura, se posicionar, começar a guerrear por pequenas coisas, não abrir mão, não entregar, não dar de bandeja, falar, não, Deus me deu, e eu vou lutar por isso, porque assim, somente quando Deus tirar, e se Ele tirar, Ele me dará algo ainda melhor, e se Ele abriu, só Ele fecha, e quando Ele fechar, é porque é um cuidado dEle com a minha vida, e Ele vai abrir algo ainda, eu creio assim, irmãos, e Ele ainda vai abrir um outro, e é melhor, e Ele vai direcionar, porque Ele tem cuidado da minha vida. O problema é que muitas vezes, assim, dentro de nós não há esse coração, e eu queria dizer para você, haverá um tempo, e que se você não vencer, você não chega lá. Então esse processo de vitória deveria começar agora, com pequenas coisas, com circunstâncias, com fatos que estão acontecendo na sua vida, em que você se posiciona e crê que Deus pode todas as coisas na sua vida. Isso aí muda tudo. Eu estava estudando, eu estava anotando, e eu fiquei até com medo disso, quando eu percebi um pouco disso. Você já viu que assim, muitos líderes, muitos pastores, muitos pregadores assim, sempre tem uma tragédia na vida deles? Eu cheguei a falar, não quero ser não. Porque assim, você viu? Sim, gente, pode ver, assim, sempre tem, né? O pastor Anésio foi sequestrado 2 vezes. E não é por riqueza, pelo dinheiro dele não. Era 2 gangues brigando no Rio de Janeiro, pegaram ele em Osasco, e ele foi sequestrado para intermediar, e aí a gangue ainda falou assim, se der certo você vive, se não der você morre, quer dizer, e ele ficou assim, não era nem resgate teve, né? E a mulher dele teve câncer. Quando o nosso primeiro filho nasceu, nós passamos por uma luta muito grande, que começou a ser mudado dentro de nós, aqui dentro de nós, já não um coração frouxo, já não um coração derrotado, mas começou aqui dentro de nós assim a mexer alguma coisa, dizendo assim, tudo é possível em Deus, Deus pode reverter, Ele guerreia, Ele luta por você, se você se posicionar, se você se levantar, se você falar, se você crer, e aí logo atrás de você vem aquele que tudo pode. O problema é que a gente não vai se posicionando dessa maneira, e a gente vai assim como que do jeito que, e o pior é que a gente fala assim, estou vivendo do jeito que Deus quer, não está, não fica bravo comigo, mas não está. Porque a vontade de Deus para a tua vida, ela é boa, perfeita e agradável. Junto com o problema, Deus te dará o escape. Mas aí você tem que ter uma reação, você precisa ter um comportamento, você precisa ter uma atitude. Sabe, irmãos, assim, você tem que meio que descruzar o braço. Você tem meio que fazer alguma coisa e buscar e acreditar. Porque senão, a Bíblia fala assim, quem tem ouvidos ouça, porque você vai ter que vencer. Fala para alguém assim, você vai ter que vencer.
tema de hoje, então, é possível vencer. Eu vou ler um texto agora, você já não precisa abrir, esse texto vai aparecer aqui no telão, e eu vou usar esse texto aqui, e queria ministrar essa palavra, então. E olha só, hoje de manhã eu ouvi uma palavra, uma pessoa conversava comigo, e eu fui para casa, aquilo ficou na minha mente, assim, de um jeito, porque a pessoa me disse assim: pastor, sabe o que é ouvir a mesma coisa 12 anos? E aí eu entendi, porque é verdade, aquilo ele ganha direitos dentro de você, dirige você. Eu me lembro uma história que eu lia sobre uma pessoa que quis mudar algumas coisas numa região da África, e ele descobriu uma técnica de plantação, e plantar em lugares assim, que ninguém plantaria, porque não dá e tal, mas ele descobriu um jeito, uma maneira, que plantando ali, a coisa mais simples assim, ia produzir, iria alimentar várias pessoas, e ele falou que a coisa mais difícil foi fazer a pessoa acreditar que era possível, porque anos, gerações, a mente já estava condicionada a apanhar, a ser maltratado, a ser humilhado, que não aceita. Às vezes você está oferecendo para a pessoa uma oportunidade da vida dela, mas ela está tão condicionada a ficar do jeito que está, a achar que é impossível, que assim os outros não são os outros. A chuva de Deus cai sobre a sua vida, sabe? Está na hora de você se posicionar, de você falar assim: não, o melhor de Deus está sobre a minha vida também. E aí você chega para a pessoa e fala para ela, fala: olha, pode mudar a sua vida, olha isso aqui, olha, se você agarrar isso, mas ela não entra dentro dela, porque já há um bloqueio, e eu vim hoje pregar para você: é possível vencer, é possível, em Deus é possível, mas aí tem que destravar um monte de coisa dentro de nós, porque é uma bagagem, né? Você que muitas vezes tem que ministrar aí, falar com pessoas, você tem que às vezes compreender, porque ela foi ministrada, ela foi assim, quase que como é que fala assim, foi surrada, foi, sabe, agredida com uma situação, e agora você tem que desconstruir isso dentro dela. Acho que eu contei numa quarta-feira aqui esses dias, aí você também já deve ter lido isso, do cara que teve uma enchente, uma família que teve uma enchente, e aí na enchente ele falava assim: não, Deus vai me livrar. E aí ele sobe para o telhado da casa, a água já está chegando, e vem um barco para buscar a família, todo mundo, e ele fala assim: não, Deus vem me livrar. Aí o barco vai embora, e aí de repente vem um helicóptero com gente descendo para socorrer, e ele fala: não, Deus vai me livrar. E aí ele morre, chega no céu, ele pergunta: falei tanto que o Senhor ia me livrar, e Deus falou assim: poxa, mas eu mandei um barco, você não quis, mandei um helicóptero, você não quis, eu achei que você queria vir para cá, eu achei que você queria morrer. E às vezes é isso, você está ouvindo uma palavra agora que, se você não permitir que entre no seu coração, parece que você está querendo morrer, parece que você está se entregando. Eu estive no hospital uma vez, dormindo no hospital por causa de uma pessoa que estava internada, e assim, dormi, puxa vida, acho que você não dorme, né? E eu fiquei lá, parecia um fantasma dentro do hospital, e conversei com uma enfermeira sobre uma pessoa que estava lá na cama, e eu perguntei: o que essa pessoa tem? E ela dizia: nada. Eu falei: mas como assim nada? Nada, já fizeram os exames, fizeram tudo, e ela não acorda. Eu falei: mas como assim não acorda? Eu
Ela pegou e falou: pastor, posso falar a verdade? Eu acho que o senhor acredita. Ela quer morrer. E ela vai morrer. Porque ela se entregou. Não tem reação mais nela, ela não luta mais, ela não reage. E a gente fala para ela, a gente conversa com ela e ela não quer. Tem gente assim. E parece que você veio aqui esperar um milagre. O milagre é você se levantar. Porque Deus vai lutar as suas guerras, mas você tem que se levantar, você tem que ir, você tem que andar, você tem que viver, você tem que voltar a sonhar, você tem que trazer de volta. A Bíblia fala assim: ao homem cabe os planos, mas a resposta certa vem do... Mas você tem que ter planos, você tem que ter sonhos, você tem que ter um alvo, você tem que ter alguma coisa, porque Deus satisfará os desejos do seu coração. Mas daí Deus olha e não encontra nada. Deus passa assim sobre a sua vida e não encontra nada, não há nada, você não tem um plano, você não tem uma meta, você não tem nada. E é isso que eu quero ministrar hoje. É possível. Eu falo aqui, às vezes, até algumas pessoas vêm procurar depois, eu falo assim: se eu contar a você os sonhos que eu tenho em relação aos meus filhos, você ia rir, você ia dar risada. Para pastor, você é exagerado. Mas são os meus filhos, você deixa? São os meus filhos. Quem aqui tem filho? Quem aqui é como eu, ama? A primeira vez não levantou, mas na segunda levantou, acho que nasceu agora. Os meus filhos, eu sonho. Aí você fala assim, e por favor, não pergunte para mim, mas você tem condições? Que eu vou falar: não tenho. Poxa, mas eu sonho. Sonho. E eu sei que Deus pode. E eu vou lutar por isso. É isso que eu estou querendo ministrar no seu coração. É possível você sair dessa. É possível você vencer. Tá bom? Vão comigo? 1 Samuel, vou ler só essa história aqui de Davi e já vou começar a falar com você. Eu achei essa imagem fantástica. Eu sei que você está achando que você é o gatinho, mas até o final da mensagem, quem sabe você fala: pastor, eu sou a sombra, né? Pastor, ó, mudou. 1 Samuel 17, 26 a 29. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. Eu estou lendo uma parte da história, ela é maior, eu peguei essa parte. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Eu vou pegar essa história agora, tá bom? Isso aí é a história de Davi e Golias. Você já deve ter ouvido alguma história sobre isso. Nós estamos falando de um menino e de um homem que a Bíblia fala que tinha 2,90 metros e alguma coisa. Nós estamos falando de um menino que, quando Deus quis ungir um rei, Deus mandou ir à casa de um homem, e esse homem tinha vários filhos, e não lembrou desse menino. E um homem que não foi lembrado, um menino que não foi lembrado nem pelo pai. Um menino que, quando ele quis ir à guerra, o pai falou assim: você não pode, porque você não é igual aos seus irmãos. Um menino que, quando foi mandado para a guerra, foi só para levar comida para os seus irmãos e para ver como a guerra estava. E aí, quando ele chega lá, não está tendo guerra, está tendo uma humilhação. Porque tem um homem gritando de um lado assim: olha, tem alguém aí que possa lutar comigo?
40 dias e ninguém se posiciona, nada, um silêncio, uma vergonha acontecendo. Só que começa um comentário, e Davi chega exatamente nesse comentário, e no comentário é esse: quem lutar contra este homem, e olha a palavra de novo, e vencer, vai ganhar isso. E aí Davi fala assim, repete isso. Ele falou, olha, é isso, o cara que lutar e ganhar, olha o que Apocalipse fala, irmão? Herdará todas as coisas. Mas tem que lutar e tem que vencer. E aí nós estamos nesse texto agora, que um irmão chega para ele e fala assim, cara, você é muito presunçoso. O que você veio fazer aqui? Aqui não é lugar para você. E eu queria extrair dessa mensagem aqui, desse texto, uma palavra para você. Vamos lá? Se você puder anotar, anote isso. Vamos começar pela parte difícil da luta. O que é difícil? Por que é tão difícil? E é isso que eu falei, que eu coloquei vários textos. Eu vou só extrair do texto, se você puder olhar aqui para a tela. 1 Samuel 17, 28. Eu vou pegar o texto e vou falar algo aqui para você. Olha lá. Primeira parte que eu quero falar. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas ovelhas? E aí ficou irritado com ele e falou, você é presunçoso, seu coração é mau. Agora olha aqui para mim, eu vou pegar essa parte porque eu queria hoje aqui, pela palavra, preparar o seu coração, porque às vezes pregando aqui você fala amém, crente gosta de falar amém, né? A gente gosta de falar isso, amém, aleluia, quando tudo está bem. Quando não está bem, a gente não fala nada. Mas eu queria falar uma coisa para você, para preparar o seu coração. Quem assistiu aquele filme O Náufrago? Recente, né? Nem no Netflix. Vocês lembram? Olha, isso aqui é muito sério. Vocês lembram quando ele preparou lá o jangada, lá o barco, ele montou, tal, preparou. O que era difícil para ele sair dali? As ondas, a arrebentação das ondas, aquela primeira parte é muito difícil. Olha, presta atenção nisso. A maioria para na primeira parte. Às vezes você tem algo dentro do seu coração e chega alguém, joga um balde de água fria, fala uma palavra ruim, fala uma palavra de desânimo, fala que não dá, fala que isso é loucura, mas é loucura mesmo, mas Deus pode. Por isso que fé para nós é loucura, porque nós cremos em coisas que ninguém acredita. Todo mundo diria isso aí não pode, mas Deus falou para nós que tudo é possível. E aí nós agarramos aquilo que ninguém vê, mas para nós é real. O problema é que no primeiro levante, na primeira batida, no primeiro impacto, você volta, porque está dentro do teu coração. Você precisa quebrar isso, desfazer essas coisas. Talvez você fale assim, é assim mesmo, minha mãe era assim, meu pai, meu avô era. Mas em você, algo novo está começando. Uma nova geração, uma nova ideia, um novo pensamento, um novo coração em você, sabe? Antes era tudo assim mesmo, sabe? Era difícil, as pessoas paravam, desistiam, a palavra que saía da boca era desanimadora. Mas em você, Deus estabelecendo algo novo em nome de Jesus. A não ser que você aceite, a não ser que você tome isso como resultado final, que não é. Alguém pode dizer amém? Não é. Não é. Só é o resultado final quando o Senhor, que criou todas as coisas, diz que é. E nós cremos dessa maneira. Nós vivemos dessa maneira. Que a última palavra vem de Deus. O problema é que nós não damos o passo.
A Bíblia fala assim que o povo foi caminhando, até chegar na beira do mar. Quando chegou na beira do mar, parou. E Deus falou: por quê? Diga ao povo que marche. Gente, um dia eu vou querer entender melhor isso. Hoje não, dou por satisfeito. Mas eu tenho uma impressão que Deus ia fazer algo se eles pisassem naquela água. Algo ia acontecer assim, inesperado, quando eles tocassem naquela água. Mas a gente para. Por que a gente para? Porque a gente olha as circunstâncias, a gente olha o que é difícil, a gente olha onde os outros não foram. Por isso que eu queria desafiar você a ser uma referência para a sua casa, para a sua família, para a próxima geração. Até em você houve um limite estabelecido, mas em você Deus está rompendo limites. Sabe, irmãos, até você, sim, toda a família, toda a estrutura familiar era enquadrado dentro de um limite de possibilidades, mas em você Deus está refazendo isto. Você crê nisso? Deus está refazendo. Por isso que você é desafiado a estudar, você é desafiado a ir mesmo, vai prestar um concurso, vai para a faculdade mesmo, sabe por quê? Porque a próxima geração sua vai ser melhor ainda, e vai mais longe ainda. Você não sonha com isso? Parece que as gerações anteriores, que tinham menos do que nós, menos possibilidades que nós, geraram presidentes, geraram heróis, geraram grandes. E se você não entender essa questão de vencer e começar a vencer nas pequenas coisas, talvez você não vá produzir o próximo herói, o próximo grande. E eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. E tenho receio também do que a Bíblia diz: somente quem vencer. Porque nós temos que vencer. Você me acompanha? 2. 1 Samuel 17, 33. Você vai ficar olhando para aquele gatinho lá, né? Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Por favor, se você puder, fala para a pessoa lá, eu acredito em você. Olha aqui para mim. Você não imagina quanto tempo faz que essa pessoa não ouve isso. Você não imagina quanto tempo que ela não ouve alguém dizendo assim: ó, eu acredito em você. Alguém aqui já ouviu aquela palestra do cara da Shining Box? Não sei o nome do cara, não vai. Alguém já ouviu ou não? Ninguém? Já ouviu? Cara, a gente precisa ouvir, tem coisas que a gente precisa ouvir, né? Tem coisas que... Ele dá a palestra assim, a palestra dele assim, até é irônico aquilo, porque ele fala assim: não, eu errei. O cara não acertou em nada. Mas cada vez que ele conta um negócio assim: eu fui tentar não sei o que, não deu certo. Mas ele fala assim: mas meu pai me chamava e falava assim: cara, eu acredito muito em você. E aí ele era moleque, era errado, e só fazia coisa errada, e dava tudo errado. Mas ele falava assim: meu pai chegava em mim e falava assim: cara, eu acredito muito em você. A palestra termina ele chamando o filho dele no palco e falando para o filho dele: eu acredito muito em você. Nós nunca tivemos uma condição muito favorável. É uma maneira de dizer para você que a gente era pobre, entendeu? Disfarçado. Gostei dessa. Então a gente nunca teve uma condição assim muito favorável. Eu casei novo, casei com 21, a Eloíde com 19. O meu salário inteiro eu recebia e ia para a imobiliária para pagar aluguel. E o da Eloíde a gente pagava faculdade e comia.
Se comia, né? Ou pagava a faculdade ou comia. A nossa situação era assim. E alugamos uma casinha pequenininha, lá na Pedreira, assim, tão pequena, que assim, ela entrava, dizia, estou pronto, aí eu entrava no quarto, que era pequeno mesmo, você não podia abrir as portas, guardar roupa, e era tudo pequeno. Mas aí a gente vai melhorando, amém? Aí eu falei, vou comprar um carro. Não tinha dinheiro, mas eu tinha um sonho, tinha no coração, vou comprar um carro. Aí eu fui procurar minha mãe. Aí você chega assim animado, né? Você chega todo assim, você não tem grana, né? Mas vou falar com a minha mãe, vou comprar um carro. E eu cheguei assim, desse jeito que eu estou com você aqui, assim, ó, tal, vou comprar um carro. Ela respondeu assim, compra que eu faça pipoca. Aí, abaixa a cabeça agora, eu falei que um dia eu ia falar isso. Mas eu levei um impacto na hora, né? Falei, será que ela está achando que é carrinho de pipoca? Eu saí de lá assim, mas eu saí por baixo, eu saí assim, não é possível. Aí sabe o que eu falei? Eu falei, ela vai ver. Um dia eu vou chegar com um carro aqui na porta, aqui, ela vai ver. Você já está imaginando um carrão, né? Um Fusca, mas é carro. Eu cheguei lá com um carrinho gostoso. Um dia, e tudo rápido, não é assim um dia, não, parece que demorou. Não, de verdade. Porque olha aqui para mim, deixa eu ministrar algo no seu coração. Quando há propósitos no coração, Deus honra. Honra. O problema é que não tem nada, irmãos, no coração. Talvez, sei lá, talvez você se acostumou com isso. Talvez, sei lá, alguém colocou você dentro de uma caixinha e falou, fica aqui, e você ficou. Talvez alguém falou, você nunca vai ter, e você aceitou. Mas agora você está dentro de uma igreja, onde é pregado palavra de Deus na sua vida. Palavra que diz assim, olha, se você pode crer, Deus pode fazer. Amém? Está me ouvindo? Um dia apareceu um doido. Apareceu um cara. E falou assim para nós assim, eu fiquei sabendo que vocês estão querendo comprar um carro. Quase que eu falei para você, comprar não, mas a gente está querendo um carro, né? Ele falou assim, eu tenho um Fusca branco, 1973, alguém nem nasceu nessa época, mas existiu isso, 1973, está aqui, e falou assim, paga o jeito que você quiser. Deu a chave e foi embora. Não foi? Deu a chave e foi embora. Eu não sabia dirigir. Você está rindo? Você está rindo? Liguei o carro, ele funcionou. Liguei, ele fez brum, e funcionou. Passei a marcha no carro, o carro andou para frente eu ia para qualquer lugar. Naquela época, gente, hoje não pode mais essas coisas, hein? Naquela época também não podia. Não podia. Voltemos. Depois edita. E aí, eu peguei o carro para frente, saí, fui lá na casa. Eu falei, eu vim buscar a pipoca. Eu só queria chegar nessa parte. Sabe, nós vamos entender o Deus que nós servimos. Porque a Bíblia diz assim, em Deus faremos proezas. Sabe, irmãos, assim, o céu está torcendo por você. Sabe, irmãos, eu creio que assim que houver um posicionamento no seu coração, haverá um derramar de Deus na sua vida, uma habilidade. Davi não tinha altura, não tinha força, não tinha ninguém acreditando nele, não tinha nenhuma palavra, ele não tinha nada, mas ele falava assim, o Senhor dos exércitos é comigo.
Deus está comigo. E eu fico imaginando o que é isso. Vem uma força sobre, talvez eu estou falando, você não vai entender isso, mas vem uma força sobrenatural tão grande, que você não volta para trás. E quem viver, verá. Crê nisso? Vamos para frente. 3. 1 Samuel 17, 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Deixa eu falar para você uma parte muito difícil da luta. Vão colocar tanto peso em você, mas tanto peso, tanto jugo, tanta palavra difícil, tanta coisa. A razão pela qual assim as pessoas não abrem as asas e voam, sabe? Porque você nunca, é difícil, olha, se você tem, valoriza isso. Se você tem alguém que sempre te incentiva, que sempre, às vezes você não tem nem dentro de casa isso, pelo contrário. Então essa é uma parte difícil da luta, porque o que você ouve é contrário à sua expectativa, ao seu sonho, é contrário, é tudo, sabe, parece que se levanta contra, e põe muito peso, e a pessoa está tão pesada, mas Jesus disse, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, sabe, sim, nós vamos entregar nossa vida a Jesus, entender que em Jesus, que tudo é possível. Esse peso de acusação, esse peso de palavra, esse peso do fracasso anterior, não tem domínio sobre a nossa vida. É uma nova história, é um novo momento. Tudo que se passou foi cravado. Você está sendo liberado para viver um novo momento da sua vida, em nome de Jesus. Você crê nisso? Porque senão você vai ficar com tanto peso, tanta coisa que vão colocar, e religião tem esse problema, religião põe mais peso ainda. Mas sabe o que a palavra diz? Conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade vos libertará. Por favor, você tem que viver debaixo disso, senão tudo que eu estou falando aqui não tem efeito, não tem alcance, se você está preso. Talvez alguém tenha dito para você que você não pode ser feliz. Ué, sabe o que diziam? Se alguém aqui é mais velho aqui, não precisa falar, mas se alguém que tem mais tempo de igreja aqui sabe, por exemplo, crente não pode rir, pode dar risada. Mas crente não podia nem fazer festa. Alguém não falou até que Jesus foi na festa lá? Não, mas Jesus foi na festa. Alguém falou, mas não devia ter ido. Quer dizer, assim, é um absurdo, porque não pode, senão não podemos dar risada. Isso que estava é pecado. Olha lá, você não pode rir. Você tem que... Muito peso, muito jugo, muita coisa. E aí eu vim falar de vitória para alguém que está preso, debaixo de uma acusação, debaixo de um decreto. Em nome de Jesus, sejam quebrados todos os decretos de derrota na sua vida, em nome de Jesus. Essa semana eu falava com uma pessoa, na autoridade do nome de Jesus, eu libero a sua vida para viver o novo de Deus. Está muito, sabe, patinando, sofrendo, porque Deus tem algo melhor para a tua vida. Toma um posicionamento. Vamos terminar? É possível vencer. E aí eu vou falar então aqui como a gente pode. Não é só isso, por favor, estou só ministrando aqui uma palavra. É possível. E eu queria falar algumas coisas para você. Como que é possível? Se você estiver anotando, anote isso aqui, olha. Você precisa ter um foco. Você precisa saber o que você quer. Pergunta para alguém, você sabe o que você quer? Imagina, gente, alguém chega em mim assim e fala, pastor, você pode orar por mim? Posso.
O que você quer? Não sei. Uma coisa. Uma coisa. Então, mas o que você quer? Não, fala para Deus mandar. Vai mandar o quê? Não, que vier. Você está rindo? Foco, essa palavra quer dizer um ponto para o qual se volta. Sabe? A ansiedade, a preocupação, ela torna você uma pessoa partida, porque você dá tiro para todos os lados, você está pensando em tudo, você para. Ei, pensa só nisso agora. Eu tinha, como é que eu usei a expressão? Pouca condição, como é que era? Eu falei assim, pouco favorável, eu era assim. E eu fui construir minha casa. E eu tinha pouco dinheiro. Mas a gente vai construir a casa, você viaja. Não tinha dinheiro nem para o cimento. Pensava na banheira. Vidro, você sonhava com vidro, vou pôr vidro em tudo, que eu vou fazer isso, fazer aquilo, você imaginava. Não tinha dinheiro, mas ficava assim. O meu vizinho, um dia foi lá na minha obra, a casa dele, a casa do cara, enorme. Ele foi lá em casa, né? Eu fiquei até envergonhado, porque a casa era pequenininha, né? Aí ele falou, e aí, Vanderlei, parabéns, hein, cara, está indo bem a sua obra aí. Falei, e eu estava levantando a parede, né? E aí eu falei, não, rapaz, você vai ver, eu vou colocar uma porta aqui, não sei o quê. Ele falou assim, Vanderlei, para. Acho que ele sabia que eu não tinha dinheiro. Ele falou assim, Vanderlei, para. Só pensa na parede agora. Poxa, aquilo foi libertador para mim, sabia? Porque eu começava a pensar em tanta coisa e aí eu via que eu não tinha dinheiro. E aí você desanima. Você fala assim, porque na hora primeiro você fala assim, vou pôr um vidro. Aí alguém chega e fala assim, mas custa tanto. Você fala, não, eu vou pôr um dia. Foco. A palavra foco é ajustar de forma que se possa obter. Volta para uma coisa, aquilo ali tem que ser importante para você, aquilo ali tem que ser algo assim, necessário, tem que ser algo que ocupa teu coração, porque Deus sonda o coração, Deus está olhando e Ele vai encontrar que você quer isso. E eu digo para você, em nome de Jesus, Deus te dará vitória. Você crê nisso? Que parece assim que nós estamos, a preocupação, a ansiedade está destruindo, você está, sabe? Você olha para cá, você olha para lá, para! Deus cuidará de ti. Deus cuidará, no tempo certo, você espera, Ele vai cuidar daquilo. Agora, é isso aqui. É isso aqui. E seja o que for, Deus está contigo nisso aqui. Nisso aqui. Creia. Creia. Nunca se esqueça por aquilo que você está lutando. Nunca se esqueça. 1 Samuel 17, 26, eu já li. Davi pergunta, muito claro: quanto ganha quem matar o gigante? Só quero saber isso. Quanto ganha? Você fica, mas como que você vai matar? Irmãos, por hora, eu só quero saber o seguinte: Deus está comigo. Deus está comigo. Como é que vai ser? Eu não sei. De verdade, talvez você ouça aqui, depois você acabar o culto, você vem aqui perguntar para mim, pastor, mas como é que vai ser? Aí isso dá um nome de sobrenatural, de um agir de Deus invisível, do Deus que visita à noite, do Deus que entra no quarto,
do Deus que vai lá, do Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, que agindo Ele ninguém impedirá. E talvez nem você um dia vai saber, mas o fato é que Deus está contigo. Tenha um foco, uma coisa que você queira. Eu falei para você de uma situação que não era favorável, mas quando a médica falou que os rins do Renan estavam parados na barriga da Eloíde, eu acordava às 6 da manhã para orar por aquele assunto. Eu só falava aquele assunto, e Deus me deu aquele assunto, me deu vitória. Amém, irmãos? Eu precisava ensinar isso, porque senão você está aqui e sua cabeça está, Deus vai cuidar. Se Deus está no centro da tua vida, Ele põe em ordem todas as coisas, no tempo certo de todas as coisas. Agora, é isso aqui. Amém? Por isso que é bom ter metas, por isso que é bom ter um foco, ter um sonho. Escreve a sua visão, escreve seus alvos, escreve. Se você não tem ninguém que você confie para compartilhar, fique quieto, mas tenha algo para você olhar todo dia. Isso aqui Deus vai me dar, e eu creio. Amém? Então, primeira coisa, tenha um foco. Segunda coisa, eu vou precisar que você entenda isso, tá bom? Assim, se feche para aquilo que não for importante. Se feche. Não ouça tudo. Vocês lembram daquela historinha da corrida de sapo? Eu achei isso tão fantástico. Que era uma corrida de sapo, e os sapos estavam correndo, e do lado de fora tinha os outros sapos. E os sapos do lado de fora, são muitos, ficavam gritando para os sapos que estavam correndo: larga a mão disso, para com isso, que bobeira, para que isso? E os sapos iam parando, mas um sapo não parava, e os de fora gritavam com ele: só falta você, para, desiste, desiste. Ele atravessou a linha. E aí foram falar com ele: por que só você? Ele era surdo. Tem hora que a melhor coisa que tem é se fazer de surdo. Quem concorda? Mas por que você não faz? A gente ouve tudo, a gente sabe. Deixa eu falar uma coisa muito séria aqui para você. Quem está lutando, quem está num processo, e que tem um alvo, e está com uma situação, e que precisa romper, olha para mim, isso que eu vou falar, você precisa se fechar para algumas coisas, senão você não consegue. Você começa a olhar para quem está desistindo, você começa a olhar assim para viajar, assim, olha, você precisa ouvir a voz de Deus, ponto. E se você tem pessoas maduras, que são pessoas que ministram na sua vida, e são boca de Deus, sabe, a voz de Deus na sua vida, ouça. Se não não ouça, que vai enfraquecer a sua fé. Quem sabe do que eu estou dizendo aqui? Só para... Não dá. Você me perdoa, mas no momento que eu estou agora é crucial, e só Deus sabe o que é isso para mim. E não dá, eu não tenho como, sabe? Porque se você abre, você vê, você vai, vou comprar um carro, pipoca. Não é pipoca, é carro. E aí você percebe, nem todo mundo tem a fé que você tem, nem todo mundo tem a determinação que você tem, nem todo mundo tem os sonhos que você tem, nem todo mundo defende o que você defende, porque para os outros não é importante, mas para você é. Talvez você tenha conversado com alguém que falou assim: larga isso, bobeira. Mas você falou: casamento para mim é importante. Você falou. E eu queria dizer: Deus vai te dar vitória.
Talvez os outros estejam falando assim: ah, minha filha é tudo igual. Não é. Deus te deu uma herança preciosa, e seus filhos são uma bênção. Defenda. Para os outros pode não ter valor, mas para você tem que ter. Se feche, não sabe, não é hora. Cuidado, você pode estar ouvindo uma coisa que vai destruir seu coração, vai roubar, vai minar você. Ouça a palavra de Deus. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Desculpa, porque eu tenho que afunilar. Eu tenho que chegar no momento aqui agora que eu tenho que trazer você para uma realidade. Não se vence. Davi foi chegando perto de Golias, e Golias começou a gritar. Quem já leu sabe o que eu estou dizendo. Golias começou a gritar as mesmas coisas que ele gritou, e ninguém teve coragem de enfrentar. Davi devolveu com a mesma moeda. Do jeito que ele gritou com Davi, Davi gritou com ele. Hoje mesmo, cara, eu vou cortar a sua cabeça, o Senhor dos Exércitos vai te entregar na minha mão. Devolveu com a mesma moeda. Se feche. Quem crê nisso? Senão você não vai entender o que é milagre de Deus, o que é bênção de Deus. Eu contei para vocês que o Renan nasceu, e puxa, aquilo foi uma bênção, porque ele nasceu curado. E nossa, imagina para nós, né, os pais. E eu fui falar com uma pessoa, assim, com meu coração tão aberto, eu fui falar, e eu contei toda a história. Acho que eu quis ser dramático. Eu contei toda a história e falei: olha, e ele foi curado. A pessoa do outro lado me devolveu e falou assim: cuidado que isso volta. Aí você deve falar: ah, mas naquela hora o senhor ficou firme, não ficou? Não. Essa palavra bateu tão pesado que eu fiquei, puxa, se tivesse como arrancar aquilo de dentro. E aí eu comecei a orar e a falar uma palavra diferente daquilo para mim. Crê que nunca voltará, porque Deus curou. Mas eu falei para mim isso, eu tinha que falar. Então eu estou ensinando algo a você: se feche para aquilo que não é importante. Não é, para com isso. Por quê? Porque você está em luta, e você vai vencer. Você crê nisso? Por último, você precisa ter personalidade para vencer. Fala para essa pessoa do lado, fala isso: você tem que ter personalidade. Nós temos um problema sério, e eu queria me ensinar algo aqui para mudar isso. A nossa religiosidade, a nossa espiritualidade, ela é um negócio doido, gente, de verdade. Quando tudo está bem, até a língua estranha fala, quando está bem. É aleluia, aleluia é o mínimo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E aí é um negócio assim, uma coisa assim, quando está tudo bem. Quando não está bem, faz uma cara de jejum, sabe, uma sofrência, uma coisa assim doida. Aí começa a cantar umas músicas assim que... isso é falta de personalidade. Você é vitorioso. Isso faz parte, isso define você. Isso define você. Mesmo que as coisas não estejam tão bem, quem olha para você, enxerga em você um vitorioso. Porque você é assim. Você não muda porque as coisas pioraram. Você continua com a mesma cara, com a mesma determinação, do mesmo foco, mesmo alvo, lutando do mesmo jeito. Por isso que a palavra diz: mantenhamos firme a nossa confissão, pois fiel é o que prometeu, e Ele cumprirá.
fica lá, fica fiel, permanece, faça força, mas mantenha um sorriso. Talvez alguém vá até perguntar: como é que você consegue? Ele me fez assim. Ele me fez assim, um vitorioso. Por isso que a palavra diz: sobre todas as coisas somos o quê? Somos mais que vencedores em Cristo. Isso é uma personalidade muito forte. Um homem de Deus, uma mulher de Deus tem isso muito forte. Se está preso, canta. Se está livre, canta. Isso é tão marcante em nós que até enterro a gente canta. Às vezes chorando, mas a gente canta. Porque nós somos adoradores, por excelência. Nós somos adoradores. Nós não adoramos porque tudo vai bem. Não vou cantar essa música. Não vou hoje. Não hoje. Não cantamos porque está tudo, sabe? Não. Nós cantamos porque sabemos em quem temos crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus pode fazer. Isso é uma personalidade. Davi chega desse jeito diante de um homem enorme. Ele chega desse jeito, com personalidade. Pega 5 pedrinhas, pega lá um estilinho, um badoque, o cara humilha ele. Que isso, cara? Lutar comigo desse jeito? Mas ele tem uma personalidade. Um adorador é assim, irmãos. Um servo é assim. Uma pessoa que entregou a vida a Jesus, ele é assim. Seja na cova dos leões, seja na fornalha, seja no vale da sombra da morte, seja onde for, você olha para ele, a personalidade é serena. Quem crê nisso? E talvez alguém pergunte: mas por quê? Por causa do Deus que está comigo. Do Deus que está comigo. Ele está aqui agora. Segura a minha mão. A ponto de Davi falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ele formou isso em mim, porque eu sei que Ele está comigo. Você crê nisso? Romanos 8, 35 a 37, termina assim a mensagem de hoje. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E o seu amor permanece. Amém, irmãos? Curva sua cabeça, feche seus olhos.